E aí, galera do IF, vamos para mais uma aula de unidades de medida? Vem aqui comigo. Deixa eu diminuir a minha cara. O que a gente vai ver aqui são as unidades de medida de massa, de área, de volume, capacidade e de unidades agrárias. Eu vou começar primeiramente a falar sobre massa. O Sistema Internacional de Medidas mudou a definição de massa em 2019. Ele define a massa a partir da constante de Planck. A constante de Planck é uma constante da física, né? E tem um cortezinho que ela tem, né? Constante de Planck. E a partir desse número aqui, ó, se extrai a massa, que é a unidade de medida dessa constante é metro quadrado, quilograma, segundo elevado a menos 1. Isso na prática é joule vezes segundo. Tudo bem? Então, a partir daqui se obtém a definição de massa de um corpo a partir dessa constante de Planck. Antigamente, antes de 2019, dessa data aí, a massa era um corpo de platina e irídio. E por questões físicas, ou seja, é que com o passar do tempo esse corpo ia se decompondo, na verdade todos os corpos eles se decompõem com o passar dos anos, tudo bem? E aí, obviamente que não é, a massa não fica constante. Então, já a constante de Planck já fala constante, né? E não altera a constante, em qualquer lugar é o mesmo valor. Então, a partir daí a gente pode extrair o quilograma, beleza? Bom, então, sabendo que a massa veio daí, né? Vamos estudar os múltiplos e submúltiplos do grama. Né? Então, tem essa tabela aí. Essa tabela mostra os múltiplos e submúltiplos do grama. Bom, aqui o raciocínio é o mesmo do raciocínio do comprimento, tá? Observe só que aqui tem o grama, aqui eu tenho o decigrama, que é o D, né, o prefixo D, de desse com a unidade de massa grama, elementar, né, fundamental grama, e assim por diante, centigrama, miligrama, os múltiplos são decagrama, hectograma, quilograma. E nessa terceira linha aqui tem a correspondência em relação à unidade básica, fundamental. Um hectograma tem 100 gramas, um decagrama tem 10 gramas. E o grama, unidade fundamental, 1 grama mesmo, e assim por diante. Bom, aí o que é interessante saber dessa regra, dessa tabela aqui, é a conversão. A conversão funciona assim, ó. O fator multiplicativo aqui é 10, tudo bem? É igual ao comprimento. Então a massa e o comprimento, em relação à tabela de conversão, é o mesmo raciocínio, inclusive o fator de conversão. Né? Se eu tenho uma unidade em decagrama, eu quero converter em centigramas, ou seja, eu vou deslocar 1, 2, 3. Vou deslocar 3 casas aqui, então cada casa que eu desloco eu multiplico por 10, certo? Então vou multiplicar por 1000 aí, esse valor dado em decagramas. Beleza? Então o raciocínio é exatamente o mesmo. Eu vou fazer um exemplo daqui a pouco. Bom, essa daqui então, essa tabela de múltiplos e submúltiplos é do grama. E essa tabela embaixo é de conversão, que é do grama também. Certo? Lembrando que grama é substantivo masculino, eu falo o grama. Aqui eu tenho outras unidades de medida também de massa. Bom, então aqui existem outras unidades de medida de massa fora do sistema internacional. Aqui está a tabela. Ele fala sobre a unidade muito usada, né, no comércio de cargas pesadas. A tonelada, que é na verdade um múltiplo do quilograma. A arroba, que é utilizado na agropecuária. O quilate, que é usado na joalheria, metais preciosos. A libra,
que é usada na Inglaterra, a onça, que é usada na Europa de forma geral. Tudo se refere à unidade de massa, ok? Observe só que todas se relacionam com o grama, ou com o múltiplo do grama ou com a unidade básica, que é o grama. Tudo bem? Vamos para um exemplo, então, para relacionar essas tabelas. Vamos para um exemplo aí. Eu tenho aqui tenho aqui 0,053 toneladas e eu quero transformar em centigramas, CG, centigramas. Se você procurar na tabela de conversão aqui a relação entre toneladas e centigramas, você não vai achar. Se você procurar aqui a relação entre tonelada e centigrama, também não vai achar. Existe uma relação aqui de tonelada e quilograma. E existe uma relação aqui de quilograma e centigrama. Certo? Então, qual que é a estratégia, então? Bom, a estratégia é você transformar a tonelada em quilograma, que é um múltiplo do centigrama. Então, vou dar um espaço aqui, intermediário, e vou transformar a tonelada em quilograma. Aí, depois, eu vou transformar em centigrama, é o que eu quero. Então, eu sei que uma tonelada corresponde a 1000 quilogramas. Então, 0,053 toneladas corresponde a quantos quilogramas? Bom, se você entende que é só multiplicar o 1000 por 0,053, você vai entender rapidamente que o resultado vai ser 53 quilogramas. Bom, agora, se eu quero converter para centigramas, o que eu faço? Eu vou lá na tabela de conversão. Eu tenho quilogramas e quero chegar em centigramas. Para você chegar em centigramas, você tem que deslocar 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais da esquerda para a direita. Quando acontece isso, você acrescenta um número de zeros. Se o número for inteiro, né? Você acrescenta um número de zeros à direita do número. Quantos zeros? A mesma quantidade de casas decimais que você deslocou. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então vai dar 5.300.000 centigramas. Essa que é a resposta. Tudo bem? Como eu comentei na aula, a unidade básica da área é definida a partir de um quadrado de lado 1 metro. Aí eu multiplico o comprimento e a largura e a gente obtém um número que é associado à região interna desse quadrado. Isso daí, ou seja, fica 1 metro quadrado. Então, 1 metro quadrado é definido assim, a partir de um quadrado. É por isso que o doisinho, esse doisinho aqui, a gente lê como metro quadrado. Eu vou circular em vermelho aqui. A gente lê como metro quadrado, metro quadrado. Esse que a gente fala o 2 ao quadrado justamente porque a área é parte do princípio de um quadrado 1 por 1. 1 vezes 1, 1 metro quadrado, que vem do quadrado. Beleza? Então, a área é definida assim, a partir do comprimento. Beleza. Então, a gente já sabe disso. Vamos apresentar os múltiplos e submúltiplos, então. Os múltiplos do metro são basicamente os mesmos prefixos que eu passei para vocês na tabela, né? Lá no Google Sala de Aula tem a tabela lá para vocês decorarem, né? Dos prefixos. O K é quilo, o H, o hecto e assim por diante. É o mesmo raciocínio, tudo bem? O que vocês têm que saber aqui de área é converter. Converter tem um detalhezinho, o raciocínio é o mesmo, mas o fator multiplicativo muda. Tudo bem? Então vamos ver a tabela de conversão. Então,
Na tabela de conversão de área, acontece o seguinte: para cada casa que você desloca aí, né, se você desloca da esquerda para a direita, você multiplica por 100. Mais uma casa, você multiplica por 100, ou seja, cada casa aí multiplica por 100. Aí você fala, por que por 100? Justamente porque a gente está lidando com duas dimensões. Área é uma grandeza que envolve duas dimensões, comprimento e largura. Né? Olha lá o quadrado, no comprimento e largura. Então, por isso que eu multiplico por 100 aí. 100, na verdade, é 10 ao quadrado. Né? Então, por isso que eu multiplico por 100 aqui. Essa é a justificativa. Não tem como esquecer disso, porque as unidades estão aqui, ó, quilômetro quadrado. Você vê o quadrado? Hectômetro quadrado. Então, você sabe que de uma para outra, o pulo aqui é de 100. Ou você multiplica por 100 ou divide por 100. Certo? Então, essa é a estratégia para não esquecer aí. Bom, então a relação aqui de conversão é o mesmo raciocínio, né? Vamos ver aqui outras áreas fora do sistema internacional. Eu tenho aqui a polegada quadrada, que equivale a 6,4516 centímetros quadrados. Eu tenho o pé quadrado, eu tenho o hectare é bastante usado, né? A gente vai usar bastante, que é 10.000 metros quadrados. O alqueire mineiro, se estiver em Minas Gerais, você vai usar o alqueire mineiro. O alqueire paulista, se você estiver, né, em São Paulo, no estado de São Paulo, você vai usar o alqueire paulista. A quarta de chão é outra unidade de medida que vale 12.100 metros quadrados. Tem o prato de chão, tem o litro de chão. Esses 1 aqui, 2 e 3 são referências. Na apostila está indicando de onde que vem, né, essas unidades de medida, tá? Tá lá no rodapé, beleza? Então aqui são as unidades que vocês devem entender. Aqui é a relação básica. Bom, agora vamos ver um exemplo de conversão agora. Para combinar esses dois tipos de tabela aí. Tá, então eu vou combinar esses dois tipos de tabela. Vamos para um exemplo aí. Eu tenho aqui 4,56 alqueire. 56 alqueire paulista. Bom, na aula que nós fizemos, nesse dia aqui, a Shirley disse que no Mato Grosso é usado o alqueire paulista. E de fato, no Mato Grosso aqui usa o alqueire paulista mesmo. Né? Eu pesquisei, de fato, é exatamente isso. Certo? Mas nada impede de usar, né? Como eu expliquei na aula, nada impede, né, de um fazendeiro mineiro vir aqui, comprar um terreno aqui, uma fazenda e usar alqueire mineiro. Nada impede, tudo bem? Isso é a convenção. O alqueire, na verdade, não é tão usado, né? Na verdade, não é preferencial, quero dizer, que não é preferencial. O que é mais adequado é o are, né? Hectare. Bom, vamos lá, eu tenho 46,56 alqueire paulista, eu quero transformar em decâmetro quadrado. Nossa, e agora? Como eu transformo isso? Aí você olha na tabela de outras unidades de medida, né? Alqueire paulista só tem em relação a metro. E agora, né? Só tem em relação a metro, não tem em relação ao alqueire paulista e decâmetro quadrado. Qual que é a estratégia? Bom, a estratégia é a mesma da estratégia anterior que nós usamos. O que a gente faz? A gente faz o seguinte: a gente converte primeiro para metro quadrado, é o que a gente tem. Depois a gente converte para decâmetro quadrado, tudo bem? Aí a gente usa aqui, a gente vai ter metro e vai querer transformar em decâmetro. Então a gente faz esse pulo aqui, multiplicando, dividindo por 100. Então vamos lá então. Então até alqueire, vamos transformar em metro. Por que eu vou transformar em metro? Porque é a relação que eu conheço aqui. Então um alqueire paulista, né, tem 24.200
metros quadrados. Então, 4,56 alqueires tem quantos metros? Novamente, se você sabe que tem que multiplicar os dois aqui, não precisa fazer essa regra de 3 não, tá? Essa é bem direta, tudo bem? Então, aqui vai dar 4,6. 4,56 na verdade, vezes 24.200 vai dar 100 e o x aqui vai dar, vou colocar aqui a resposta já, 110.352 metros quadrados. Bom, agora eu vou transformar para decâmetros quadrados. Para transformar metro quadrado em decâmetro quadrado, o que eu tenho que fazer? Aí eu vou usar a tabela aqui de conversão. Então eu tenho metro quadrado, quero transformar em decâmetro quadrado. O deslocamento vai ser da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda eu divido então o número dado por 100. Então dividindo por 100 eu vou ter 1.103,52 decâmetros quadrados. Como que eu fiz a divisão por 100? Né? Eu peguei o número e imaginei a vírgula aqui. Aí eu desloquei a vírgula. Como estou dividindo por 100, né, eu vou pegar a vírgula e deslocar duas casas decimais. 1, 2, pronto, só fazer isso, não precisa nem calculadora. Beleza? Então dá 1.103,52 decâmetros quadrados. 4,56 alqueire paulista tem 1.103,52 decâmetros quadrados. Esse é o exemplo. Então vamos ver as unidades de medida agrárias, unidades de medida de área relacionado ao meio agrário. Então, basicamente, aqui no Brasil a gente tem o ARE, né, que é a unidade básica. O ARE é uma medida uma medida básica, né? Aí a partir dela a gente cria o hectare, E que vem de 100, né? E que vem de 100. E também tem o alqueire, que a gente acabou de ver também, beleza? Então tem o alqueire também. Então se você olhar lá na apostila, ele está falando isso daí, né? Quem que é o are, quem que é o hectare, né? O are, na verdade, corresponde a uma superfície de 100 metros quadrados, o are, né? Isso é definido, A unidade básica é 100 metros quadrados, é um quadrado de 10 por 10. 10 por 10, aí vai dar 100 metros quadrados. Já o hectare, né? Já é um quadrado de 100 por 100, que vai dar 10.000 metros quadrados. E o alqueire, né? O alqueire já é outra história. Cada estado adota a sua estratégia, né? Cada estado adota a sua medição. Então, vamos ver a tabela que vocês devem consultar constantemente. Essa tabela aqui é muito importante. Então, se vocês forem trabalhar, né, fora do Mato Grosso, em outros estados, vocês vão usar essa tabela aí. Essa tabela mostra a relação aí entre alqueire mineiro, metros quadrados e hectare. Então aqui observe só que essa tabela aqui já é mais informativa, porque tem um alqueire mineiro, né, ele fala quantos metros quadrados tem, quantos hectares tem também. Né, o alqueire paulista, mesma coisa. Né, eu não vou ler isso daqui porque já está aqui, está na apostila também que eu enviei, tá? Então essa é a relação que você tem. Você usa aqui a relação que for conveniente. Se você quer transformar alqueire em hectare, você vai dizer que um alqueire corresponde a 4,84 hectares. Você vai usar essa relação. Né? Se você quer relacionar metros quadrados e hectare, né, em relação ao alqueire paulista, né? O alqueire paulista.
quantos metros tem, né, quadrados? É essa daqui. Ah, quantos hectares tem? É isso daqui. Então você pode usar também um alqueire paulista, quantos hectares tem? Você já relaciona, né? Um alqueire paulista tem 2,42 hectares e assim por diante. Então eu uso assim que eu uso essa relação. Vamos ver um exemplo então que tirei da apostila. Vamos ver esse exemplo aqui. O exemplo fala o seguinte, ó. O Parque Estadual Serra de Caldas, em Goiás, possui área de 123 quilômetros quadrados. Aí tem as imagens aqui da serra. Aí a pergunta: quantos hectares? Quantos hectares tem o parque? E agora? Vamos resolver o A então. Quantos hectares tem o parque? Bom, é dado em quilômetros quadrados, né? Na tabela que eu passei aqui em cima não tem quilômetros quadrados. Não tem, só tem metro quadrado. Aqui ele deu em quilômetros quadrados. Ele está pedindo em hectare. O que eu faço? Bom, então você vai transformar esse quilômetros aqui. A estratégia é o seguinte: vamos transformar esse quilômetro quadrado em metro quadrado. Transformando em metro quadrado, aí eu caio aqui, ó, na coluna do meio. Eu caio aqui, tá? Aí eu transformo em qualquer outro aqui que eu quiser. Então a ideia aqui é transformar 120 quilômetros quadrados em metro quadrado. Vamos lá, então. Então vamos resolver o A. Bom, então vamos fazer a conversão de 123 quilômetros quadrados em metros quadrados. Como que eu faço isso? Vamos primeiro colocar aqui as unidades múltiplos do metro quadrado. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e metro quadrado. Tudo bem? Bom, eu tenho quilômetro quadrado, né? Ou seja, 123 quilômetro quadrado. Eu quero saber quantos metros quadrados tem aí. Bom, para sair de quilômetro para hectômetro e passando por decâmetro, chegando em metro quadrado, eu vou deslocar da esquerda para a direita. Cada deslocamento desse eu vou multiplicar por 100. Por que vou multiplicar por 100, né? Porque a gente está relacionando área aqui, em relação à área, essas unidades de medida, ao quadrado, né? Então, 10 ao quadrado, que é 100. Então, esse é o fator multiplicativo. Então, vai ser 100, 100, 100. Ou seja, vai ser 1 milhão. Vou pegar 1, 2, 3, colocar aqui 1 milhão. Colocar aqui os 6 zeros. Tudo bem? Beleza. Agora eu vou transformar no que ele está pedindo, né? Quantos hectares tem? Quantos hectares tem? Bom, agora eu vou ter que achar uma relação entre metro quadrado e hectare. Beleza? Como que eu acho essa relação aí? Volta lá na tabela. Eu sei que 48.400 metros quadrados tem 4,84 hectares. Ixi, mas aqui tem outras unidades. Então qual que eu vou usar aqui, né? Eu vou usar a primeira linha, a segunda, a terceira, a quarta. Qual que eu vou usar? Bom, volta aqui no problema, no contexto. Ele fala que o Parque Estadual Serra de Caldas fica em Goiás. A palavrinha-chave aqui, Goiás, ou seja, eu vou usar o alqueire goiano. Tudo bem? O alqueire goiano relaciona 48.400 metros quadrados com 4,84 hectares. Então é isso que eu vou fazer. É assim que a gente faz. Então você volta aqui, né? Então eu sei que 48.400 metros quadrados corresponde a 4,84 hectares. Bom, então 123 milhões de metros quadrados corresponde a quantos hectares? Então,
Multiplicando em cruz, 48.400.000 vezes x é igual a 4,84 vezes 123 milhões. Bom, aí o x, o 48.400 está multiplicando e vai passar dividindo tudo isso daí, né? Então, quanto que vai dar? Então, x é igual a 4,84 vezes 123 milhões dividido por 48.400. Corto 2 zeros em cima, corto 2 zeros embaixo, né? Aí você faz essa conta aí. Então 4,84 dá para fazer sem calculadora isso daí, tá? Mas eu não vou entrar no mérito para a gente não cair em outras regrinhas aritméticas. Então, multiplicando tudo na calculadora, 123 com mais 4 zeros, dividido por 484. Bom, dá justamente 12.300. 12.300. Então, o meu x aqui, né, 12.300. 12.300 hectares. Essa é a área. Beleza? 12.300 hectares. Bom, aí eu estou perguntando, né, quantos alqueires goianos tem? Bom, aí observe só que eu já tenho aqui, né, um alqueiro tem 4,84 hectares. Então é isso que eu vou usar. Então, o item B. Um alqueire goiano ou mineiro, né, tem 4,84 hectares. Bom, então 12.300, claro que não, né? E aqui embaixo eu vou colocar 12.300 hectares, tem que ser hectare embaixo de hectare, tá? E alqueire embaixo de alqueire. Então tem quantos alqueires? Multiplicando em cruz, eu vou ter x vezes 4,84 igual a 12.300 vezes 1. Vezes 1. Bom, agora o 4,84 passa dividindo. Fazendo essa conta, eu vou ter 2.000, o x então aí procurado, 2.541,32. A unidade de medida que eu estou procurando é alqueire mineiro ou goiano, né? Em Goiás. Tudo bem? Então tá aí, essa é a resposta do item B. A gente resolveu o item A e o item B desse problema. Tá na apostila esse problema aí. Beleza? Bom, sabendo disso agora, a gente tem as unidades de medida de volume agora. Vamos entrar na unidade de medida de volume. Bom, de volume funciona o seguinte, o raciocínio, a unidade básica, né, é parecida com o da área, o raciocínio é o mesmo. A unidade básica, né, do volume é definido como o volume de um cubo de aresta 1. Aresta, na verdade, é o comprimento de uma dimensão dele, né? O comprimento de uma dimensão. Então, tem um cubo. Tem um cubo, então, cada pauzinho aqui é uma aresta. Aresta. Bom, a gente vai entrar em detalhe quando calcular o volume dos sólidos, né? Vocês vão saber.
Então, se eu multiplico as suas três dimensões, num cubo as três dimensões, né, são iguais, o comprimento, largura e altura tem-se 1 metro cúbico. Então é assim que a gente define o volume 1 metro cúbico, beleza? Bom, agora a gente tem a tabela dos múltiplos e submúltiplos. O raciocínio é o mesmo, do comprimento e da área, só que o fator muda aqui, né? O fator aqui de multiplicação é 1000. Por que 1000? Porque a gente está falando em volume. O volume é unidade de medida, né? De metro cúbico, né? Elevado a 3. Tudo bem? Esse a gente fala metro cúbico justamente pelo volume do cubo. Ok? Então a tabela de conversão, o mesmo raciocínio. Para cada casa que você desloca, você vai multiplicar por 1000. Esse 1000 aqui é 10 elevado a 3. 3 novamente vem das três dimensões do cubo. Ok? Andou da esquerda para a direita e eu multiplico por 1000. Andou da direita para a esquerda, eu divido por 1000. O raciocínio é exatamente o mesmo. Vamos ver então as unidades de medida de capacidade. O que é capacidade, né? Capacidade é uma grandeza que associa o espaço interno do recipiente. É um número que se associa ao espaço interno do recipiente. Você tem uma vasilha, você coloca água ali, você vai estar enchendo, né, ocupando o espaço interno dela. Ou seja, para medir o espaço interno você usa a capacidade, a unidade de medida de capacidade. E qual que é a unidade de medida de capacidade? A unidade de medida de capacidade é o litro. Unidade básica é o litro. Como que é definido o litro? Eu vou passar lá no final aqui, como que é definido o litro, tá? Então, o raciocínio aqui de múltiplos e submúltiplos do litro é exatamente o mesmo que o comprimento, que é o mesmo da massa. Tem a unidade básica, que é o litro, às vezes é denotado assim com L, né? O L. Então, você tem o DAL, né? O DAL, decalitro. Tem o hectolitro, quilolitro e assim por diante. Igualzinho o comprimento, os prefixos são os mesmos, o raciocínio é exatamente o mesmo do comprimento e da massa. E a tabela de conversão, né? A tabela de conversão também segue o mesmo raciocínio, segue exatamente o mesmo raciocínio. Se você deslocar para a direita, o fator multiplicativo aí é 10, né? Para a direita. Se você deslocar para a esquerda, você divide por 10. Tudo bem? Então, o raciocínio aqui é o mesmo. Bom, existe uma relação entre volume e capacidade. Existe uma relação. Qual que é essa relação? Bom, a relação é o seguinte. A capacidade está na primeira linha aqui. 1000 litros, a capacidade é dada em litros, certo? 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. É essa relação que vocês devem guardar, né? Então pode anotar aí, ó. 1 metro cúbico é o volume, corresponde a 1000 litros, que é a capacidade. Então essa relação vocês têm que guardar no coração. Bom, aí tem 1 litro aí, corresponde a 1 decímetro cúbico. E 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico. Essas relações aqui é importante que é 1 para 1. Ou seja, se você tiver 2,5 litros e quer converter para decímetro cúbico, é só colocar 2,5, é 1 para 1. Quando você tem uma relação 1 para 1, você não precisa fazer conta. É só copiar o mesmo número. É a mesma coisa para o ml e o centímetro cúbico. Se você tem 0,0584 ml, quantos centímetros cúbicos tem aí? É o mesmo número, 0,0584. Tá 1 para 1 a relação, beleza? Então você tem que entender. Se você entender, você não faz nem conta aí. E nesses dois casos aqui, você não precisa nem fazer conta, né? Nesses dois casos aqui. Então guarde bem essa relação entre volume e capacidade. Vamos ver aí um exemplo.
Vamos ver aí um exemplo. Eu tenho aí uma caixa d'água de, vamos colocar aí 86,4 metros cúbicos. Bom, aí eu quero saber quantos litros tem essa caixa d'água. Quantos litros tem essa caixa d'água? Bom, eu sei o quê? Que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, que eu sei de cor. Eu uso bastante. Bom, então 86,4 metro cúbico, observe só que eu estou colocando metro cúbico embaixo de metro cúbico, tá? Corresponde a quantos litros? É só multiplicar em cruz. Se você entender que tem que multiplicar 86,4 vezes 1000, você não precisa nem fazer conta, né? Vai dar 86.400 litros. Então aqui tem 86.400 litros. Essa é a resposta. Beleza? Então tá aí um exemplo de conversão. Bom, agora existe a relação ainda entre volume, capacidade e massa. Só que é um caso específico, tá? Um caso específico. A gente vai tomar como referência o elemento água. A água é o elemento mais abundante na natureza e é mais essencial à vida, né? Então, em relação à água, os cientistas adotaram algumas relações aí, tá? É daqui que, na verdade, define a capacidade e o volume, né, basicamente. É daqui que definiu. Então, veja só. Então, vamos tomar como referência a água pura, a temperatura de 4 graus Celsius. Então, aqui tem que ser água pura, porque tem que ser nessa temperatura? Porque todos os corpos na face da Terra, eles sofrem dilatação. E dependendo da sua composição também, a dilatação muda, né? A massa também muda, enfim. Então, a água tem que ser pura, essa temperatura aqui, aí você consegue estabelecer essa relação. Essa relação aqui. Só uma curiosidade em relação à água, né? A água ela tem um estado anômalo, né? Entre 4 e 1 grau, em vez de ela, quando ela diminui a temperatura, né? Em vez de ela diminuir o seu volume, ela aumenta o seu volume. É por isso que alguns objetos, quando se coloca no congelador, se o recipiente for fraco, estufa, porque ele aumenta o volume quando se diminui a temperatura. O metal não, quando o metal e a maioria dos corpos dos objetos, quando você aumenta a sua temperatura, ele aumenta de tamanho. Diminui a temperatura, diminui de tamanho, né? Temperatura, né, e dilatação é diretamente proporcional. A água não, a água tem esse intervalo com temperatura aí que a gente fala estado anômalo da água, né? E esse estado anômalo aí que proporciona vida na, nas regiões que tem gelo, né? Nas regiões que tem gelo. Ele não congela, essa propriedade faz não congelar uniformemente a água, ela congela só a superfície. E embaixo ela fica líquida ainda, por exemplo. Em algumas regiões que tem lago, onde a temperatura abaixo de zero, ela permanece a vida debaixo da água ainda, né? É só uma curiosidade da água só. Mas vamos lá então. Vamos ver um exemplo aí então de usar essa tabela. A minha pergunta é: calcule o volume e massa do líquido, né? Supondo água destilada a essa temperatura de 4 graus Celsius. Deu uma latinha de 350 ml de capacidade. Então ela tem 350 ml de capacidade. Qual que é a massa desse líquido aí, né? A água destilada e o volume? Observe só que deu a capacidade. Bom, então o que eu sei aí? Bom, eu sei que eu vou transformar, porque tem várias formas de fazer, tá? Qual que eu vou fazer primeiro? Vou transformar ml em litro, porque eu estou vendo aqui uma relação litro aqui, tá? Com quilo e decímetro. Então, eu vou transformar em litro primeiro. Transformando em litro é só dividir por 1000 aí, né? Então 350 ml, fazendo aquela tabelinha de conversão, né? Vai ser 0,35 litros, beleza? Bom, então a questão é, né? Qual é a massa desse líquido? Qual que é a massa?
Ou seja, vamos calcular em quilo. Como a relação está 1 para 1 aqui, então aí fica fácil. Então tem 0,35 kg. Está 1 para 1. Beleza? Então aqui eu calculei a massa. E vamos calcular agora o volume. Bom, aqui está 1 para 1 também, né? Aí já ficou sem graça demais. Então, na verdade, é 0,35 decímetros cúbicos. Ah, mas se eu quero transformar em outra unidade de medida? Bom, aí você usa a tabela e transforma em outra unidade de medida, tá? Então é só isso, né? Então ficou muito fácil esse problema usando essa relação. Claro que é só para água. Se você olhar aí, por exemplo, uma latinha de refrigerante, não vai coincidir isso daí, porque o refrigerante tem várias substâncias que alteram a densidade. A temperatura é outra também, enfim. Mas é basicamente igual, né? Basicamente é ligeiramente diferente, eu quero dizer. Por exemplo, vai ter lá, né, volume e massa. Está escrito, né, na latinha, observem bem. Era 347 ml, volume, né? Decímetros cúbicos, né? Aí qual que é a massa? Vai dar 349,3 gramas, vai dar alguma coisa assim, mas vai ser bem parecido, tá? Vai ser bem parecido, vai ser bem próximo, certo? Se vocês observem isso daí nas latinhas de refrigerante, né, de alumínio aí que é vendido no comércio. Beleza? Então aqui eu encerro a aula. A aula é isso que a gente viu na última aula de matemática aplicada. Forte abraço, até mais.